No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais assuntos do mundo do direito. Acesse o nosso site www.bcctelevision.com e visualize lá os nossos conteúdos. E o tema do dia é a prática da advocacia trabalhista e o relacionamento entre advogados e juízes. A você, estudante do direito, a você, jovem advogado, a mesmo você, colega advogado, que eventualmente trabalha na área do direito civil, na área do direito penal e quer conhecer um pouco mais da advocacia trabalhista, eu entendo que esta matéria, o tema de hoje, é de extrema importância porque ele não está nos livros. Nós temos nos livros a legislação, temos doutrina, temos a jurisprudência, mas a prática da advocacia trabalhista ela é muito mais ampla, né? E só sabe, só conhece quem vivencia diuturnamente o dia a dia nas lides forenses, no contato com juízes, com as varas do trabalho, com os cartórios. E é com grande alegria que eu recebo hoje aqui o doutor Douglas Marcos, que é professor universitário, é advogado com larga experiência na área da justiça do trabalho. Doutor Douglas, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu quem agradeço o convite, doutor Marcelo, e a BCC Television, né, por mais essa oportunidade aí. Espero estar enriquecendo e contribuindo aí esse brilhante programa para toda a sociedade, para todos os acadêmicos, para advogados e o público em geral. Muito obrigado. E doutor, quais os principais desafios para a advocacia trabalhista nos dias de hoje? Com muita propriedade você está falando, né, na apresentação desse tema, e sem dúvida algo que não aprendemos nos livros, né, na teoria, que é aquela prática, né, e sem dúvida o desafio hoje de você tirar essa teoria e ir para a prática é justamente ter a coragem e ir para adiante, né, sem medo de errar. Né? Falamos muito que eu falo muito para alunos de quintanista, último ano de direito, que esse último ano não é nada se você está achando difícil. O pior é o sexto ano, que é aquele que você já se formou e agora, o que eu faço? Qual ramo do direito devo seguir? Devo sair para advogar? Devo prestar concurso público? Certamente é uma escolha. É uma escolha que a pessoa deve fazer de uma forma consciente, principalmente quando ele escolhe a advocacia, porque ele vai mexer com o direito alheio. E aí vem a advocacia, a escolha por uma advocacia trabalhista. Nos bancos acadêmicos, isso é algo que muito se fala e que a advocacia trabalhista é uma advocacia que é um início de se ganhar muito dinheiro, de fazer acordo, e eu discordo um pouco disso, né? Se fala que não é uma advocacia, de certa forma, não é fácil. Fácil, né? Entre aspas. Não é, né? Porque não é a questão de você... E nós vamos falar um pouco disso, de acordo, né? Mas por que está em acordo? Por que tenta se conciliar, né? Parece até um leilão, porque tem que tocar na ferida, tem que tocar no que falam. Não, diferente disso, a advocacia trabalhista, ela é uma dos ramos do direito e que na prática você tem uma infinidade de peças, uma infinidade de provas e especialistas, ou seja, exclusivas da justiça do trabalho. Aonde eu digo que o profissional que busca atuar na área trabalhista tem que estar muito bem preparado. Né? E o desafio hoje, sem dúvida, é a preparação, é ter a coragem e se preparar bem. Né? Se preparar bem para se advogar na área trabalhista. E quais seriam os conselhos para aquele que quer abraçar a advocacia trabalhista como carreira, doutor? Quais são os principais conselhos àquele que está saindo dos bancos da universidade? Eu quero me preparar, eu quero ser um bom profissional na área do direito de trabalho, na área da advocacia trabalhista. Quais os conselhos? Sem dúvida, quando nós estamos falando de prática, é o dia a dia. Isso só vem ao longo do tempo. E a pessoa militando na advocacia trabalhista. Agora, olha, escolhi pela área trabalhista.
temos cursos de práticas, né, trabalhistas, e temos ali, somente em São Paulo, 90 varas do trabalho, ali na Marquês de São Vicente, onde ocorrem por dia entre 1.000 a 1.800 audiências, que são públicas em sua grande maioria, né? Excetuando Então o segredo de justiça. fica a dica para quem quer Sem advogar, dúvidas. vai assistir Assistir uma audiência trabalhista. trabalhista. Uma não, duas. Aí vai, opa, deixa eu ir lá em outra vara do trabalho. Deixa eu ver tal audiência. Vou lá assistir. Até porque entra a questão do juiz. Porque existe esta diferença da condução de uma audiência trabalhista. O juiz tem essa liberdade na condução do processo trabalhista. Tem juízes que você vai fazer uma audiência, eu digo sempre, né, para outros colegas advogados, até quem trabalha comigo, a audiência trabalhista é uma caixinha de surpresa. Por quê? Porque a condução nem sempre segue a mesma daquela audiência que você fez uma semana passada, num dia anterior, e aqui por vir, né, dependendo daquele magistrado, dependendo do dia, dependendo da prova, dependendo do caso, ela pode ser conduzida de uma forma totalmente diferente. Lógico, sem perder o rumo normal do processo, a boa ordem processual. O doutor fez uma colocação muito interessante, porque até os advogados mais tarimbados, mais experientes, se eles não conhecem aquele magistrado, é muito comum que advogados estejam na sala antes da sua audiência, ou tendo a oportunidade de ir ao fórum, dar uma passadinha para conhecer aquele juiz, aquele como ele conduz, né, os trabalhos. Isso não acontece, doutor? Sem dúvida, porque é a preparação. É a preparação. Preparação para uma audiência. E eu vou contar a todos os nossos aí, quem está nos assistindo, doutor, e é uma confissão até. Eu mesmo, quando iniciei a advocacia trabalhista prática, eu falei, nossa, mas peraí, eu tinha visto alguns juízes dando prazo para se manifestar sobre defesas, que às vezes tem mais de 50 laudas, 100 laudas, prazo oral em audiência. Doutor, o senhor pode usar seus minutos aí para audiência. Tá bom, e eu, peraí, e eu nunca via, olha, raramente eu vi um advogado ir lá e sentar na frente do assistente do juiz e começar a fazer aquilo, porque ele tem tão dinâmico, né, a audiência trabalhista, principalmente o nosso dia a dia, que é a audiência una, né, que é aquela que, em regra, conforme a nossa CLT e um pouco do CPC, ela deve ocorrer tudo num único ato, tudo num único dia. Na prática, acontece, excetuando a sentença, a decisão judicial. Tá? Tem alguns poucos juízes, desses 90 que eu falei que atuam em São Paulo, 2 juízes chegam até proferir a sentença na hora, cumprindo o que manda a audiência una. Mas por uma questão de logística, de metas do próprio tribunal, né, do espaço, do intervalo de uma audiência e outra, torna-se muito cansativo até para o magistrado, para o servidor que está ali com ele e para as partes, né? Para as partes, porque de fato uma pauta, né, ela passa a ser muito carregada, e uma própria audiência trabalhista ela é muito carregada. Né? E, doutor, para quem está iniciando, reclamante ou reclamada? O que é melhor? Tem como escolher? Bom, Marcelo, é algo que vai muito de uma decisão, né? Eu falo que vai da aptidão e de um dom. O dom, você consegue, o dom você vem com ele, o dom da advocacia em qualquer área, eu acredito que a pessoa tenha que ter o dom, assim como o dom para uma magistratura, para uma promotoria, para o delegado de polícia, enfim, a pessoa tem que ter o dom, né? Eu digo, não escolha uma profissão ou até um ramo do direito para advogar, porque por uma imposição dos seus pais ou de amigos, ou porque meu pai já tem um escritório, da família, de um tio. Não, vai pelo que você gosta, porque lá na frente você vai ter uns frutos melhores, a vida fica sorrir melhor para você, né? E as oportunidades também. Então faça o que se gosta, né? E acerca dessa escolha, né? Escolher, poxa, e aí, eu vou advogar para o reclamante ou para a reclamada,
todos têm seus prós e seus contras. O direito é o mesmo, o direito trabalhista. Mas de um lado você ajuiza uma reclamação contra empresas, né? Ou por vezes pessoas físicas também, e do outro lado você faz a defesa dessas pessoas, físicas ou jurídicas. Então, o direito passa a ser o mesmo, mas simplesmente o ponto de vista passa a ser outro. E apenas para não esquecer do que eu iria confessar da questão da preparação da audiência trabalhista, eu no início, o que eu faria? E aí vai uma super dica, né? Quem quiser. Mas eu falei, poxa, como será essa questão oral? E se o juiz pedir para mim e pedir fazer tanto a manifestação sobre a defesa, aí neste caso, quando eu estou pela parte autora, né? Ou uma razões finais, no final de uma instrução processual onde houve as partes, você estando qualquer uma pelo reclamante ou pela reclamada, também o juiz dá a oportunidade de fazer orais, né? Quando ele fala, não, não vou acertar memoriais escritos, mas sim as razões finais, que são orais, que é o termo técnico correto utilizado no Justiça do Trabalho. Então eu pesquisava antes para saber como aquele juiz age, seja pelas decisões no próprio site do tribunal, ou indo com antecedência, para ver como ele conduz e assim me preparar. E aí eu não chegava a ser surpreendido, porque eu já sabia da condução daquele magistrado nos casos que ele estava ali conduzindo as audiências. Então eu preferia não ser pego de surpresa. Então eu ia, às vezes, uma noite anterior, pesquisar um ata de audiência, um termo de audiência no próprio site, de pautas de dias, de semanas anteriores que aquele magistrado tinha feito, para ver como que era a instrução. Ouviu as partes, não ouviu? Ele manda se manifestar oralmente ou não? Ou seja, tudo cai na preparação. Hoje nós temos a informação e a gente precisa aprender a usar essa informação ao nosso favor. Ao nosso favor. E é público. É uma maneira lícita, pública, mas requer o quê? Aquela uma horinha a mais. Aquela uma horinha a mais de esforço e de dedicação. Aí você tem o quê? Possibilidade de fazer a diferença. Um melhor resultado. E passar, buscar o melhor resultado e passar uma segurança melhor para o seu cliente, inclusive. Douglas, faremos um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já
drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Prática da Advocacia Trabalhista e o relacionamento entre advogados e juízes, com o doutor Douglas Marcos. Doutor Douglas, peculiaridades de uma audiência trabalhista. Eu sei que é o temor de muito estudante, do jovem advogado, porque na audiência trabalhista é onde tudo acontece. E é isso mesmo? Olha, incrível que pareça, Marcela, a Justiça do Trabalho, a audiência trabalhista, principalmente, é onde você decide muitas vezes um processo. Sem medo de arriscar, mas 99% você decide ali na audiência. Né? Principalmente, a gente fala na oralidade, na prova oral. O juiz trabalhista ou o próprio direito trabalhista, existe um princípio que ele é incomum em outros ramos do direito. Por exemplo, direito societário, né? Ainda que poderemos reconhecer uma relação societária de fato, né? Ou seja, que não há nenhum documento, mas na Justiça do Trabalho isso chama mais atenção por conta que o próprio magistrado, ele observa esse princípio que chamamos que é o princípio da primazia da realidade, aonde os fatos ali vivenciados numa relação trabalhista, provados oralmente, e aí quando eu falo prova oral, é a testemunha e o depoimento das partes, ele passa a prevalecer na maioria das vezes sobre aquele documento. Né? Então, essa é uma peculiaridade da Justiça do Trabalho que é muito ressaltada, né? Que o advogado trabalhista ele tem que se preocupar. Né, que é o princípio da primazia da realidade, aonde nem sempre a verdade formal ali, aquele documento formal, ele vai prevalecer sobre a prova oral que é colhida. Né? Essa é uma primeira peculiaridade. A outra que podemos falar é a questão da própria, né, caindo oralidade que se dá numa audiência trabalhista, né, aonde em regra, é ouvido primeiro o reclamante. Né? Detalhe, o advogado sempre senta ao lado direito, ou seja, próximo ao juiz, que muitas vezes isso confunde para quem não está advogando. Por exemplo, eu observo um colega, esse colega não é do ramo trabalhista, quando ele coloca o cliente para sentar próximo ao juiz. Né? Não é comum. Em alguns casos de família, isso ainda é comum, que as partes ficam mais próximas ao magistrado. Mas eu observo, né? Sem crítica, não é por isso que ele vai deixar de fazer uma boa audiência. Né? Às vezes um colega dá um toque, tudo, mas é sinal que não se preparou devidamente. Assim como eu às vezes já cheguei aí em outros estados fazer uma audiência civil e a parte autora ficava próxima ao juiz, né? Que não era comum, mas eu procurei saber antes, estar com antecedência e saber. Então, a peculiaridade de se ouvir, em regra, a parte autora primeiro, a parte ré em segundo, existe uma cadeira própria ali que a gente fala que é ouvir das partes, né, prestado o depoimento das partes, lembrando que o depoimento das partes não servem para provar os fatos que são alegados para nenhuma das partes, mas ele serve para se extrair um resumo do histórico e o magistrado poder entender o que está sendo pedido, o que está sendo contestado, e se a parte não souber algo sobre os fatos, aí sim aquilo vira o quê? Uma confissão, ainda que fica em relação àquelas matérias que estão sendo discutidas e principalmente que são de cunho oral.
Se uma pede o fato e a outra nega, ambas têm que conhecer o fato. Exatamente. E se ela chega num juiz, eu dou um exemplo para ficar maior, mais bem explicado, né? Se a parte chega e o representante da empresa, o preposto, né, que falamos no nosso trabalho, que em regra deve ser empregado, que é uma outra peculiaridade que eu lembrei agora, né? Existem inclusive súmulas do Tribunal Superior do Trabalho em relação a isso, que já no juizado especial ou na justiça comum pode ser nomeado por procuração. Em regra, deve ser empregado da empresa. Tá? São exceções, no caso de uma empresa, um microempresário, ele pode estar enviando o contador, mas são exceções. Em regra, deve ser empregado da empresa. Ele não precisa ter trabalhado com o reclamante, com a parte que está reclamando, né, a parte autora, mas ele tem que ter conhecimento dos fatos porque ele age como se fosse o dono da empresa. Aí um exemplo, o magistrado em seu depoimento pergunta para o preposto se o reclamante batia o cartão de ponto, né, corretamente. Um exemplo, se ele batia cartão de ponto lá corretamente, e aí o preposto fala, olha, eu não sei. Aí está uma confissão. Aonde, olha, se você não sabe, e aí provavelmente há naquela ação um pedido de horas extras, o que tem? Houve a confissão em relação àquele fato. Certamente, na hora, o causídico, o advogado da parte autora, após o depoimento, eu falo na hora, mas após o depoimento, ele deve falar, excelência, pela ordem, requeiro que seja aplicada a pena de confissão, por ele não desconhecer de fatos que deveria saber. Assim como a parte reclamante, se ele está ali requerendo, por exemplo, uma equiparação salarial, nos moldes do artigo 461 da CLT, um pedido legítimo na Justiça do Trabalho, e o juiz tomar o depoimento, prestar o depoimento, o juiz ali na colheita do depoimento perguntar, olha, existia alguma diferença entre o trabalho seu e do paradigma que foi indicado? E ele fala, olha, tinha uma pequena diferença, mas qual a diferença? Olha, porque ele fazia isso a mais, né? Acabou. Bom, o advogado da empresa, olha, já não tem direito, eu quero que seja aplicada a pena de confissão. E o juiz geralmente acolhe, ou ele fala que vai ser analisado e posto em sentença. Porque se ele está pondo um pedido e ele mesmo acaba em seu depoimento confessando algo contrário que foi pedido no instrumento formal, que foi a petição inicial, que se o juiz está ali nos autos, ele acaba o quê? Confessando que não era bem aquilo. E a tese vai por água abaixo. Ainda que, quem sabe, não existisse diferença, mas uma pequena diferença, mas o juiz vai fazer esta análise. Lembrando que ninguém é obrigado, aí entra a premissa constitucional, a fazer prova contra si mesmo. Né? Agora, Douglas, a questão do relacionamento, falando desses requerimentos ao juiz, como é que está e como deveria ser o relacionamento entre juízes trabalhistas e advogados das partes? É uma excelente pergunta e eu posso incluir num dos desafios de quem advoga na área trabalhista, né? Eu não preciso nem comentar que o ramo do direito, para quem escolhe advogar ou quem até escolhe as carreiras públicas, é um ramo, por excelência, é um ramo mais formal, é um ramo que exige-se, né, ainda uma linguagem, um linguajar polido, um pouco mais educado. Não estou aqui dizendo que não deva ser simples ou não deva ser, o advogado não deva ser humilde ou deva saber quando errou ou não, né? Mas ele deve saber isso e deve saber também fazer os seus requerimentos dentro do que lhe é garantido por lei. E nesse espaço entre o juiz e o advogado, nessa lacuna que existe, sem dúvida não pode ser ultrapassado limites. Então o advogado nem pode ser tão ostensivo nos seus requerimentos, mas ele também não pode se intimidar e deixar de fazê-los por medo. Que na prática eu vejo muito isso em audiência no dia a dia. Hoje eu chego às vezes a fazer em uma semana mais do que uma audiência por dia. Então você acaba vendo ali advogados
com muito receio de fazer um pedido ao juiz. Talvez aqueles que pouco advoguem, que têm uma audiência por mês, já chegam com aquele falso entendimento. O magistrado tem quantas audiências por dia? 10, 15, 20? Logo ele tem 200 por mês, então cria-se aí uma pseudo-inferioridade, o que não pode ocorrer, não é? Jamais. De forma alguma. Eu falo, pô, você teria mais tempo para se preparar para uma audiência, né, que nós falamos anteriormente. Agora, esse espaço de relacionamento, ele deve ser ético e ele deve ser polido também. Um dos desafios hoje é manter este equilíbrio, né? Você perceber quando o magistrado ali, que tem sua pauta enorme, hoje eu falo que isso passa a ser até desumano com um servidor, porque ele tem uma audiência na vara do trabalho, na justiça do trabalho, mais de 20, chega a ter 20 audiências na pauta, de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos, que eles chamam até de pauta dupla, né? E que não dá para se fazer uma audiência por menos de 1 hora, excetuando aquelas que não há testemunhas, né? Olha, são matérias de direito, que as partes às vezes comparecem apenas para fazer a tentativa de conciliação, né? E aí acaba o quê? O magistrado ficando estressado, sem paciência, o advogado que está ali esperando para sua audiência ficar 2, 3 horas. Ontem mesmo eu fiquei quase 3 horas esperando para acontecer uma audiência. A gente que está um pouco mais preparado, acaba o quê? Falando para o cliente, falando, olha, toma um lanchinho antes, né? E eu acabo também tomando um lanchinho antes. Tem que se preparar. Sim, em todos os sentidos. Advogados até que levam a ele uma fruta. Porque... né? E você acaba o quê? Porque isso é um desgaste. E aí eu digo que aí vem a questão que você pode também fazer a diferença na preparação e para se manter o quê? Psicologicamente bem seguro para se fazer aquela audiência, né? Não, puxa, eu já estou cansado, estressado. Se o juiz falar alguma coisa que também está cansado, estressado, para aquela pauta... Esse abalo emocional jamais. Não pode surgir. E aí fazer o seu requerimento e perceber quando o juiz está estressado, mas fazê-lo dentro da ordem, fazê-lo dentro da ética, fazer dentro da educação, né? E se, por um acaso, for-lhe indeferido algo que pediu, ele deve pedir para que conste o seu requerimento ali, sem ofender o magistrado, de uma sem forma questionar. Tranquila, de uma forma polida. Sem dúvida. E Douglas, para finalizar, aquele que quer ter sucesso na área trabalhista, qual que é o pulo do gato para os nossos estudantes, para os jovens advogados que querem abraçar a carreira trabalhista com êxito na advocacia? Qual que é o pulo do gato que você tem para eles? Eu digo, Marcelo, para aqueles que dizem que a advocacia da trabalhista, como já ouvi dizer, olha, é uma justicinha ou é uma trabalhista, se enganam. Ela tem muita oportunidade. Muita oportunidade. E para quem quer vencer, deve ser, primeiramente, corajoso. Se preparar, ser ético com o seu cliente, ser ético com o magistrado, ser respeitoso, quando eu digo ético, respeitar ali as normas, respeitar a questão da lealdade, da boa-fé, né, dentro dos princípios até de processo civil, de estar ali, buscar a verdade dos fatos. Certamente existem técnicas na advocacia trabalhista que vão desde você estar bem preparado, né, de você saber fazer um pedido que seja de direito do seu cliente e acreditar na causa dele. Não vou fazer por fazer. Lembrando da autonomia do advogado no que pedir. Né? Na autonomia do advogado no que pedir. Não é às vezes porque o cliente, doutor, mas põe isso aí que eu... Não. O advogado tem autonomia em saber o que vai pedir. Então ele tem que preparar ali a sua petição inicial de modo consciente e, logicamente, ele vai fazer porque... para o juiz ler, porque é o juiz que vai decidir, né? E estudar essa questão dessa prática, né? Se envolver mais no dia a dia da advocacia trabalhista. Hoje temos aí também dentro da própria OAB, temos comissões para jovens advogados, temos práticas, temos associações de advogados trabalhistas que promovem cursos, temos a Escola Superior de Advocacia. Então,
Tem inúmeras ferramentas para você estar preparado e vencer na advocacia trabalhista. Mas o segredo do sucesso aí de você advogar é, primeiro, gostar, né? Depois, tratá-la como você quer um retorno, né? Então, como que eu vou tratar? Se eu entendo que é uma justiça de um modo pejorativo, como que eu vou querer um retorno dela? Um retorno no sentido profissional, pessoal e até financeiro. Eu devo tratá-la com respeito, devo tratar aqueles servidores com respeito, os colegas com respeito, né? Lembrando que o advogado não é parte, e às vezes a gente acaba a ver ali ranços entre advogados. Espera aí, mas não somos partes no processo, somos colegas. Eu sempre cumprimento a parte contrária, né? Então, você trabalhando desta forma e acreditando no seu trabalho e acreditando ainda na justiça, principalmente aí da esfera laboral, você tem o sucesso. Né? Ainda há oportunidades para quem quer advogar na área trabalhista, seja pelo reclamante, seja pela reclamada. Bom, professor Douglas Marcos, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a presença aqui conosco. Muito obrigado, doutor Marcelo, eu quem agradeço, né? E parabéns pelo programa, espero ter aí contribuído um pouquinho para o público do programa. Foi muito produtivo, muito valioso, eu que agradeço. Muito obrigado e agradeço também a BCC Television. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com mais um programa Questionamento Jurídico. Fiquem com a gente. Tchau.